Hoje o canal Marceluísa Conte Sua História vai apresentar a convidada Maristela de Oliveira Costa. A Maristela é técnica em enfermagem, formada pela Cruz Vermelha em Belo Horizonte. Ela é formada em Direito pela UniH. Ela tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente ela trabalha como técnica em enfermagem, como concursada, como funcionária pública federal, junto ao Hospital das Clínicas, da UFMG. Ela também atua como advogada na área de direito da família, de contratos, sucessões e direito do consumidor. E ela ainda milita como diretora executiva colegiada no Sindifes. É uma pessoa assim múltipla, que tem 1000 atividades e tem muita coisa para contar para a gente, uma história maravilhosa. Eu vou convidar agora a Maristela para entrar. Convidada. Agora vamos esperar que ela entre para nós podermos conhecer a história maravilhosa. Maristela! Oi, Márcia e prima. Tudo bem? Que delícia te encontrar assim virtualmente. Prazer é meu. Eu estava aqui com a assessoria das minhas sobrinhas lindas, Marcela e Isadora, me ajudando aqui. Que delícia ter família assim gostosa, né? Que está sempre junto. Demais. Daqui a pouco. E aí, Maristela, a gente está com gente da família, amigos, tem muita gente, né, que vai te assistir hoje, já estão entrando. É uma delícia, né? A gente ser amado. Sim, sim. Muito bom. Família é muito importante na vida das pessoas, né? De todo mundo. Então, contar para o povo que você é a sua avó paterna, era irmã da minha avó materna. Isso. E o seu avô paterno era irmão do segundo marido da minha avó. Então a gente tem parentesco aí. Dois lados, né? Dos dois lados. Dois lados. Mas claro, você sendo minha parente é muito mais gostoso te encontrar também, porque a gente tem uma intimidade. Mas o seu currículo não me deixava, não tinha por onde eu correr. Eu era obrigada a te convidar, porque a sua história é muito bonita. Que isso. Então, Maristela, você quer se apresentar para o nosso público? Oi? Quem é você? Se apresente para o nosso público. Quem é a Maristela? Então, sou Maristela, eu sou técnica em enfermagem, trabalho no Hospital das Clínicas, da UFMG, desde 1995, né? Tenho 26 anos e meio de serviço público federal, com cargo de técnica em enfermagem. Sou advogada, me formei em Direito em 2006 e trabalhei muito no Direito do Trabalho, atualmente não mais, eu trabalho mais no Direito Civil, família, sucessões. Eu tenho uma pós-graduação em Direito do Trabalho, também Processo do Trabalho, e tenho mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Trabalho desde muito nova, né? Tive outras profissões antes de fazer o curso de enfermagem, de ingressar no hospital, apesar que eu entrei lá bastante nova. E tenho uma família enorme, que eu amo muito. Enorme mesmo, assim, muitos irmãos, muitos primos, muitos tios, muitos assim no sentido de quantidade mesmo, né? Espalhados pelo Brasil. Pelo Brasil, tem gente fora do Brasil também, né? Você, Verdade. Verdade. Tenho uma sobrinha também e sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, gosto das duas profissões. Estou numa fase que eu estou querendo caminhar para aposentadoria, pelo menos Merecida, né? Merecida. Tá difícil aposentar. A gente está num contexto político que está meio complicado, né? Algumas alterações. E eu vou ter que esperar mais um pouco para aposentar, apesar ser da área de saúde, né? E ter a questão da insalubridade, ainda vou ter que aguardar mais um pouco. Mas sou uma pessoa que ama a natureza, animais, amo viajar. Verdade, maravilhoso. Maristela, conta pra gente como for antes de você fazer técnica em enfermagem, você passou por várias profissões, eu achei bem interessante
porque taxista e lavanderia, tanta coisa. Conta um pouco daquele período, como é que foram essas experiências todas? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu morava numa cidade perto de Belo Horizonte, que chama Vespasiano, que é a região de onde meu pai é, né? Ele é de São José da Lapa, que hoje a cidade, na ocasião, não era distrito. Eu comecei a trabalhar é uma lavanderia que existia no Brasil, que tinha, acho que no Brasil inteiro. Eu era balconista, enfim, fazia de tudo lá, né? Era uma franquia, na realidade. Trabalhei lá aos 15 anos, depois eu fui estagiária na Caixa Econômica Federal, do aeroporto de Confins, que na ocasião tinha uma agência da Caixa, hoje em dia não tem mais. Aí depois disso, eu fiz 18 anos, tirei carteira, meu irmão tinha uma placa de táxi e eu pedi para poder trabalhar, para poder... Eu sempre gostei de dirigir, fui taxista. Na ocasião, na cidade interior. E foi uma experiência muito interessante, muito bacana, assim, porque, claro que, assim, a gente tinha um pouco de medo, né, por ser mulher, por ser muito jovem, mas, assim, pegava todo tipo de gente para fazer as corridas e era bastante interessante, assim, foi uma experiência muito legal. E além do fato de dirigir, que eu gosto muito, é uma coisa que realmente me relaxa, assim. Aí, depois disso, eu resolvi fazer meu curso de enfermagem, de técnico em enfermagem, fiz na Cruz Vermelha do Brasil, Cruz Vermelha Brasileira. Na ocasião, tinha o curso de enfermagem, era um dos melhores cursos de técnico e auxiliar que tinha em Belo Horizonte. Hoje em dia parece que não tem mais o curso. E eu fiz esse curso, é um curso de quase 2 anos, é um curso técnico. E o nosso estágio ele foi quase todo no Hospital das Clínicas. E eu falava, eu quero trabalhar aqui. Eu era apaixonada pelo Hospital das Clínicas. E Deus foi muito bom na minha vida, que eu acho que sorte é aquela oportunidade que você tem no momento que você está preparado, né? Eu formei em setembro, outubro saiu o edital do concurso. Eu não tinha noção do que era ser servidora pública. Porque o Hospital das Clínicas tinha os servidores públicos e tinha os terceirizados, que eram os empregados que eram contratados da Fundep, que era uma fundação mantida pelo FMG, mas era uma fundação. E eles eram contratados. Então, assim, mas eu queria trabalhar lá. E na ocasião, foi muito interessante, porque quando saiu o concurso, a gente assim, né? Eu acho, hoje analisando, eu acho que era uma pessoa muito precária de conhecimentos, assim, das coisas. Eu tinha um curso, sabia a minha profissão, mas eu não tinha noção do que era ser servidor público federal. Eu tinha 21 anos. E aí o pessoal, vai ter a prova aqui para entrar no hospital, enfim, mais ou menos assim. Eu fiz a minha inscrição, eu sabia que era um concurso público, mas eu não tinha noção do que representava aquilo, do ponto de vista jurídico, né? E eu fiz e passei, na ocasião, bem, e entrei no hospital e trabalho onde eu sempre quis trabalhar. Então, sou muito feliz do ponto de, né, assim, profissionalmente, assim. E o tempo foi passando, eu achava que ia ser uma coisa temporária, e já tem 26 anos, né, que eu entrei lá, e aí a gente acaba ficando, né, porque pela segurança, eu trabalho com o que eu gosto e onde eu gosto, numa instituição que eu tenho maior respeito e admiração. Claro que de lá para cá muitas coisas mudaram, né, especialmente de uns anos para cá mudou muito, assim, eu acho que piorou muito algumas questões em relação ao servidor público, né? Claro que a instituição modernizou, tiveram várias coisas que são positivas, mas assim, do ponto de vista do serviço público, do servidor público, né? Que a gente sabe que cada vez tem menos e vai ser menos, né? Então isso para a gente um pouco. Os cursos também foram praticamente dizimados, né? Foram. A gente hoje tem uma empresa, né? É uma empresa que foi criada para fazer a gestão dos hospitais públicos federais, chama EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa que foi... assim, o projeto, o processo de... Eu não vou chamar de... Tem a questão da privatização, mas de abertura de tudo que é serviço público, seja para as organizações sociais, seja para as OCIP, seja para a terceirização, né? A gente teve em 2017 alteração da legislação trabalhista em relação à questão da terceirização, inclusive a terceirização do serviço público. Mas, além de tudo isso, assim, o Fernando Henrique Cardoso
lançou o PEDRAE, né, em 1995, e de lá para cá isso foi acontecendo, né, de várias maneiras. A EBSER é uma empresa que foi criada pelo Lula, como dizem, no apagar das luzes. Ela foi implementada pela Dilma, que são governos de esquerda, né, com o propósito de fazer gestão dos hospitais federais. Né, está dentro de um programa, que era o REUF, que era de reestruturação desses hospitais universitários, que vinham sendo sucateados ao longo do tempo, né, assim como o SUS e assim como o serviço público de uma maneira geral. E, então, assim, algumas coisas foram beneficiadas com a entrada da gestão da EBSER, mas, para outro lado, houve um problema muito grande. Eu acho que é uma empresa que veio para fazer a gestão, mas, assim, a questão dos recursos humanos, o tensionamento no ambiente de trabalho, já tem alguns anos que a EBSER está em todo o Brasil, né, em cerca de 40 unidades hospitalares das universidades federais. A gente tem, se não me engano, 50, e eles estão em 40. Então, assim, tem um tensionamento. Claro que com o passar dos anos isso vem diminuindo, porque as pessoas, de uma forma, ou vão aceitando, muitos aposentaram, né? De lá para cá, a EBSER começou em 2014, 15, dependendo do lugar. E aí muita gente aproveitou tinha condições de aposentar e aproveitou para aposentar, né? É uma estrutura, os hospitais federais são hospitais de média e grande complexidade, né? Você pega os grandes hospitais, o Hospital das Clínicas é um dos maiores, atende não só a capital, mas todo o estado, o interior, e às vezes até pessoas de outros estados, né, que buscam, por ser referência, por ter excelência, né, em várias áreas, questão de transplantes. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Hospital das Clínicas. Cada dia eu me envolvo mais em questões do hospital, né? Mas tem algumas mudanças aí que, infelizmente, causam certo sofrimento, e a gente cada vez mais pensa em aposentar, né? Para dar uma descansada, para, enfim, deixar também seguir de outra forma, né? Também. E se dedicar a outras tarefas, também outras coisas, né, que vão surgindo na vida, né? A gente também quer fazer experiência. Como é que você decidiu ser técnica em enfermagem? Aquele momento que você estava lá, e aí você está lá no carro, né? Está lá com o taxista e de repente resolve ser técnica em enfermagem. De onde surgiu essa ideia? Menina, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal, assim. Eu já tinha uma afinidade muito grande. Eu sempre tive, desde criança, tanto para a área de saúde quanto para a área de humanas. Isso sempre foi muito claro para mim. Quando eu era criança, eu falava em ser médica, né? Tinha sempre, quando eu crescer eu vou ser médica, eu achava muito legal isso. Mas eu queria ser um monte de coisa. Então, assim, eu sempre quis muitas coisas, né? Mas sempre nessas duas áreas. E eu tinha uma tia, assim, não foi este o fato, né? Mas, assim, um dos fatos, né? A tia disse que era uma pessoa muito adoecida, e eu tinha uns 13, 14 anos, assim, quando, por algumas vezes, um pouco mais, eu acho. De vez em quando eu ficava no hospital, quando ela ficava internada, a gente fazia um rodízio, e isso foi ao longo de alguns anos. E aí eu comecei a ter mais contato com o hospital, né? E aí foram acontecendo outras coisas, e eu cismei um dia, foi meio narcismo, eu falei, eu vi um anúncio da Cruz Vermelha que estava aberto a inscrição para fazer a prova de seleção, porque na ocasião, para estudar na Cruz Vermelha, eu tinha que fazer a prova de seleção. E eu falei, eu vou fazer, eu tenho umas coisas meio sem muita explicação. Eu falei, eu vou fazer essa prova, se eu passar, é porque é para eu fazer esse curso. Assim. Legal, eu tenho esse tipo de pensamento. Se as coisas dão certo, é porque tem que ir lá fazer a prova, mas assim, não tem muita lógica, né? Se eu estudar, eu passo, se eu passar, eu faço curso. Não, eu vou fazer a prova. Enfim, eu fiz a prova, passei. Eu lembro que eu pedi para minha irmã, para Martinha, inclusive eu estou na casa dela, no Espírito Santo, eu falei, Martinha, passe na porta da Cruz Vermelha, que ela trabalhava no centro, em Belo Horizonte, eu morava em Vespasiano. Isso eu tinha 19 anos. Eu falei, passa em frente, vai na Cruz Vermelha para mim, expliquei onde era, atrás do parque municipal, e olha, vai ter uma lista lá na porta, olha se meu nome está lá, que eu não tinha contado para ninguém que eu tinha feito essa prova de seleção. Aí ela falou assim, olha, tinha lá seu nome, você
seu nome estava lá. Eu falei, então passei. Eu contei, enfim. E cheguei pro meu pai e falei, pai, eu era taxista, né? Eu nunca tive obrigação de bancar nada em casa, mas eu contribuía com alguma coisa em casa e tinha o meu dinheirinho. Falei, pai, eu passei num curso para fazer de enfermagem, técnico em enfermagem, em Belo Horizonte. Só que não vai dar para trabalhar, porque o curso é de tarde. Ele era de tarde. Sim. A Cruz Vermelha, naquela época, ela alternava o auxiliar de manhã, o técnico de tarde. Aí no outro ano, o técnico era de manhã, o auxiliar de tarde. E naquele ano, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo disso depois, era de tarde. Eu falei, pai, não vai dar para eu trabalhar, porque tinha que ir de ônibus, a gente gastava cerca de 1 hora, ainda tinha que andar uma meia hora, né? Eu falei, eu vou ter que ir, não vou poder trabalhar. Tem como o senhor me bancar nesse período? Ele falou, não, você quer? Eu falei, quero. E foi assim, aí eu fiz, gostei muito, assim, eu fiquei muito surpresa, muito satisfeita com o curso. 2 anos de curso? 2 anos, 2 anos. E foi muito legal, porque foi assim, uma turma muito unida, sabe? E a gente tinha uma interação muito legal. E foi bacana porque a gente formou e teve o concurso. Então, hoje, sei lá, acho que uns 80% da minha turma trabalha no hospital. Todo mundo passou. Praticamente todo mundo que fez a prova passou no concurso. Então, a minha turma, vários colegas estão lá no hospital. E aí foi assim, surgiu. Aí, quando eu entrei para a enfermagem, quando eu entrei para o Hospital das Clínicas, que foi o meu primeiro emprego já no concurso, eu comecei a pensar, poxa, eu vou estudar, vou fazer medicina. Eu vou fazer medicina, vou estudar para medicina. Aí comecei a estudar e trabalhando, só que assim, é bastante puxado, né? Porque eu na ocasião, trabalhava na enfermaria, e fiquei 4 anos nesse setor, mas eu sempre quis trabalhar em centro cirúrgico, que é onde eu trabalho já há mais de 22 anos. E aí, assim, morava em Vespasiano, com minha família, então tinha que pegar onda. Eu trabalhava de tarde, mas eu saía, sei lá, 11 horas da manhã, 10h30, assim, e chegava de noite. Então, para estudar era complicado. Nessa ocasião, eu morei numa república, cheguei passando... Não tinha como fazer, a medicina é praticamente integral, né? Assim, eu acho que teria se eu tivesse tido uma base melhor. Sim. Porque o que acontece? É uma coisa interessante, né, que a gente observa no Brasil, assim. Com certeza você sabe disso muito mais do que eu, porque você é professora universitária, né? O ensino público de base, antigamente falava primeiro grau e segundo grau, né? Não é mais assim, mas sim, quando eu estudei era assim. Ele é fraco, o ensino público, de uma maneira geral, claro que tem exceções, e chega no nível superior, ele é de altíssima excelência, de altíssimo nível. E aí, o que acontece? Tem uma disputa um pouco injusta, porque as pessoas que podem pagar... Oi? É um funil, né? É um funil. Você vai ficando para fora todo mundo que não teve uma formação excelente, né, nos níveis anteriores. E aí, o que acontece? Quem teve uma boa base, normalmente as pessoas que estudaram em escolas públicas, particulares, né, e que estão numa condição melhor de dedicação de estudo, acabam entrando. Então, assim, claro que eu conheço muitas pessoas que estudaram na universidade pública em cursos disputadíssimos, inclusive de medicina, e que trabalharam junto, né? Então, assim, eu acho que eu tive um pouco de falta de base, tive muita greve, naquela ocasião tinha muita greve, e eu não tinha consciência, eu acho que quase nenhuma criança ou adolescente tem, do que faria falta lá na frente, né? De ser mais dedicada. Porque, assim, falar que eu tinha dificuldade, eu não tinha. Mas a gente... Aí é aquela coisa, você amadurece. A gente tem que viver para amadurecer. E tem coisa que não tem como voltar. Mas assim, aí eu cheguei passando a primeira etapa, e depois, quando eu fiz o direito, eu tinha estudado muito. Quando eu passei no vestibular para o direito, olha só o que aconteceu. Eu estudei muito. Eu mudei para uma república com pessoas que eu nem conhecia. Eu alugava uma cama no quarto de uma república em Belo Horizonte. Pertinho do cursinho, fiz cursinho, trabalhava, estudava e estudava em casa. Estudei muito. E aí eu achei que eu realmente estava preparada. Eu cheguei passando a primeira etapa da UFMG e fiz outras faculdades, mas enfim. E acabei que eu não passei em nada depois, em medicina. Mas eu fiquei tão chateada. Que eu falei assim, gente, não é possível. Porque antes tudo bem, eu não estava estudando igual eu tinha que estudar. Mas agora dessa vez eu estudei de verdade. E eu vou fazer uma prova de um curso bem difícil, que eu tenho certeza que eu vou fazer, que eu tenho condições. É porque se eu passar eu vou fazer para direito.
E se eu passar, é porque não era para eu fazer medicina. Umas lógicas e lógicas. Mas eu penso igual. É, louca, né? E aí eu fiz a prova, eu já tinha passado, isso foi na federal e algumas outras particulares, e aí abriu inscrição para a faculdade que eu fiz, que foi a UniBH. E aí eu fiz inscrição para curso de Direito nela, e passei muito bem, passei assim, muito bem classificada. Eu falei, tá vendo? Não era para fazer medicina, era para fazer Direito. Não estudo mais medicina, não quero nunca mais na minha vida. E aí E o direito você escolheu porque é um curso difícil ou foi influência do teu pai e da tua irmã? Então, acho que tudo um pouco. Eu tô contando a história e foi real. Eu falei, eu vou fazer por um curso difícil, porque não, direito, medicina, alguns cursos, engenharia são muito difíceis, muito concorridos, né? Então acaba afunilando muito. Mas é claro que eu convivia com o direito, né? Dentro de casa, meu pai advogava. E antigamente era máquina, né, de datilografar que tinha, né? E tinha que fazer tudo em 2 vias, então papai às vezes digitava, a palavra não era digitava. Enfim, datilografava, né? Datilografava. E aí ele fazia de novo, e de vez em quando ele falava assim, minha filha, eu vou ler, você vai acompanhando. Então você lê, eu vou acompanhando, porque tinha que estar igualzinho, né? Então, eu ia ao fórum com ele na cidade vizinha, que era Lagoa Santa, né? Vespasiano não era comarca na época. Então, convivia, eu gostava. Eu sempre gostei da área de humanas, né? E quando eu entrei na faculdade de Direito, meu pai ficou super satisfeito, né? Minha irmã, a Mônica, é formada em Direito. Hoje tem a minha sobrinha, Isadora, que é formada em Direito. A minha irmã, Odília, formou também em Direito, enfim. E outras pessoas lá em casa que eu acho que deveriam fazer o curso de Direito, eu falo que você tinha que fazer. Falo com a Ana, você tinha que fazer Direito, porque eu acho que tem tudo a ver. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz com a intenção de ser delegada. Eu sempre tive um lado meio rebelde, um lado, sou uma pessoa de esquerda, de posicionamento, né, no sentido sociológico da questão esquerdista, né? E eu queria ser delegada. Aí, quando eu comecei a estudar direito penal, eu falei, poxa, eu acho que não vai ser uma boa ser delegada. Um dia eu falei com o meu pai, eu falei, pai, acho que eu não vou ser delegada não, porque a nossa lei é bacana, é muito legal, mas eu não vou aguentar ver algumas coisas, assim, de injustiças, e eu acho que eu não vou querer fazer justiça com a própria mãe, não faz sentido eu estudar para isso, né? Não tem sentido nenhum. Eu não quero mais ser delegada. Aí eu queria ser juíza. Falei, agora eu vou estudar para fazer concurso da magistratura. Você estudando, eu lembro dessa época que você estava estudando para concurso. Estudar para concurso é muito cruel para qualquer concurso, né? E alguns concursos, primeiro, e tem que ser mesmo, o nível tem que ser altíssimo mesmo, pela importância da função, da profissão, do cargo que a pessoa vai ocupar, da responsabilidade, né? Eu acho que tem que ser mesmo. Sendo difícil, a gente já vê algumas coisas absurdas acontecendo por aí, mas é cruel porque você estuda e pode ser que você não chegue a um lugar nenhum. Né? É muito comum as pessoas desistirem depois de um tempo, porque cansa, algumas provas são muito de decoreba, e aí tem aquelas pegadinhas do io, não, sim, sempre, nunca, e você está ali no estado emocional de apreensão, é muito cruel, né? Então tem gente, eu conheço, eu tenho colegas que eram muito inteligentes, muito estudiosos, e que não passaram em concurso. Tive colegas... Um bloqueio, às vezes, também, né? Tem um bloqueio emocional, às vezes, né? Eu acho que, por exemplo, eu sou concursada. Eu sei que o meu curso de enfermagem foi um excelente curso e eu era uma aluna muito dedicada, porque eu gostava do que eu fazia. Eu sempre gostei de estudar. Mas, assim, eu acho que o fato de eu fazer a prova sem ter a noção completa do que era o que eu estava fazendo, isso deve ter aliviado um pouco. Só que, assim, tinha vantagem, eu tinha acabado de formar. Tem muito senso isso que procede, é interessante.
Mas assim, eu estava preparada, eu fui muito bem, assim, eu passei muito bem classificada, mas eu tinha acabado de formar, então estava tudo muito fresco, né? Então teve essa facilidade também. Agora, no caso da magistratura, né, são muitas matérias e tudo ligado à legislação. São provas extremamente difíceis, né? São várias etapas, é muito desgastante. Aí, mas tem hora que ainda pensa em fazer concurso para Polícia Federal. Tem hora que chega algum colega e fala assim, aqui, por que você não vai ser delegada federal? Eu falo assim, porque não é tão simples assim, não é só ser formado em direito, né? Mas tem hora que eu penso em fazer, mas eu deixo passar o pensamento, porque não sei se eu estou com essa disposição mais, né? Eu acho que não. O que tiver que acontecer, né? Vai acontecer alguma coisa que vai te direcionar porque você tiver que fazer, né? Eu acredito nisso, no bailei na curva. Eu acredito que às vezes dá uma curva na vida e a gente vê uma coisa diferente e vai. Uhum. Eu tenho pensado, quando eu terminei o mestrado, eu falei, nunca mais eu estudo para nada na minha vida, eu não vou estudar para nada, nada. Se tiver uma prova para ser síndica de prédio, eu não vou estudar. Porque a gente sai um pouco, tipo assim, é muito pesado, é muito pesado. É um peso que você tira, é uma sensação muito louca, porque você estuda para entrar, aí entra, né? Passou em tudo, entra. Você tá lá, sofre, o tempo quase que todo. Tem a parte boa das amizades, tem muito professor bacana, mas é um sofrimento, porque você sofre para escrever. Escrever é muito difícil. Por mais que a pessoa tenha facilidade em escrever, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco prolixa. Eu tive o prazer de ler a dissertação. Você escreve muito bem, é muito fluido. Dá para acompanhar muito bem o seu raciocínio, Obrigada. É muito bom ouvir isso, porque assim, eu acho que algumas pessoas, não sei se você é assim, a gente se cobra muito, né? Então, e escrever é uma coisa difícil, porque eu, pelo menos, eu escrevo. Se eu leio aquilo, eu mudo. Se eu ler 20 vezes, eu vou mudar 20 vezes. Então, e é aquela sensação que nunca tá bom. Tanto que a gente gostaria que tivesse, né? E é difícil escrever. Escrever é um trabalho, uma dissertação, além de tudo, você tem que escrever, tem técnicas, tem as citações, enfim. Eu sou uma pessoa que não sou muito dada às tecnologias, então, hoje em dia tem vários programinhas, né, que você joga lá, já aparece toda a bibliografia toda, né, tudo direitinho, você só joga lá se é BNT, se é Vancouver, enfim, qual que é a regra que você quer e facilita. Eu não sou muito dada a essas tecnologias, tive um pouco de dificuldade, então acabei tendo que fazer tudo manual. Então, tudo isso é sofrimento. Porque aí você manda para o revisor, corrige aqui, corrige ali, e quando você vai para a banca ainda tem que corrigir coisa. Mas então eu terminei. Eu estou pedindo para você dar um alô. Cidinha e Adriana estão pedindo para você dar um alô. Ah, tá. Ei, Cidinha e Adri. Olha, para você ver. Eu tô vendo vocês aí, meninas. Obrigada aí. Os amigos são ótimos, né? Família, amigos. Então aí todo mundo. Essa live tá bombando, hein? Bateu recorde já. Eu divulguei assim para algumas pessoas e até falei, gente, eu nunca participei de nada assim, não sei como que vai ser, não, né? Eu, inclusive. É tão gostoso histórias, porque eu fico encantada com isso, sabe? Todo ser humano tem uma vida assim belíssima que todo mundo tem que saber, tem que conhecer, não é? Então, eu tenho assistido as suas lives, né? Eu não assisti todas, algumas, ou porque foi em horário de trabalho, por algum motivo não deu, mas eu tenho assistido várias. E como eu já te parabenizei outras vezes, você está de parabéns, são conversas muito agradáveis, muito proveitosas, né? E histórias de vidas muito interessantes, né? Eu acho que você está de parabéns de dar essa oportunidade para as pessoas, né? E um bate-papo sempre gostoso. É Glorinha. Você, Glorinha, são clientes. Mas eu ainda penso... Fala. Desculpa, pode falar. Você pensa em fazer o doutorado ainda? Então, eu tinha, como eu disse, pensado em fazer mais nada, né? Mas recentemente tem hora que eu fico me dando um comichão, como diz o povo, para estudar de novo. Eu não sei se eu faço outra faculdade e tem alguns cursos que eu tive vontade de fazer na área de
de biomédicas, eu faria ciências biológicas e faria veterinária, por amor aos bichos mesmo, à natureza que eu tenho, todos dois. E na área de humanas eu faria alguns cursos, desde filosofia, sociologia, psicologia, letras, história e geografia. São cursos que eu faria, que eu teria maior prazer, assim. E penso em tentar um doutorado, só que aí tem um complicador, porque tem que fazer uma universidade pública, porque é muito caro, eu não teria condições de bancar um doutorado. E aí eu faria também na área ligada à área da saúde, até na realidade, eu penso em prosseguir no que eu discuti na minha dissertação de mestrado, né? Eu tenho uma tese em relação à questão do serviço público, da terceirização do serviço público, como eu enxergo a empresa hoje que faz a gestão dos hospitais federais. Para mim, você dá uma ideia, já na sua dissertação, você já aponta para isso, mais ou menos, você já encaminha. Qual seria a tua hipótese ali? Sim, então eu penso, sabe? Mas não sei, estou trabalhando a ideia, né? Não é fácil passar em uma prova, né? Ser aceito em um doutorado, mas é algo que eu cogito, assim. Eu tenho que organizar um pouco a minha vida, porque essas mudanças que o hospital veio passando de uns tempos para cá, eu acabei me envolvendo em comissões dentro do hospital para intermediar conflitos, para ser uma representante, né, dos técnicos administrativos, não só dos servidores, né, não só da enfermagem, mas de todas as outras áreas, farmácia, laboratório, enfim, médicos, de todas as outras áreas. E nisso eu fui me envolvendo. Atualmente, eu entrei para a chapa do sindicato e teve eleição esse ano, em maio, e o sindicato se reelegeu, a chapa, né, se reelegeu, essa que eu entrei. Então, atualmente eu componho o Sindifes, né, faço parte da diretoria. Acabei também concorrendo a uma vaga no conselho diretor do Hospital das Clínicas, foi agora em julho, e fui eleita, né, tinha algumas vagas, eu e a minha suplente fomos eleitas. E também como representante dos funcionários? Sim, dos técnicos administrativos. E na universidade também, no Conselho Universitário da UFMG, que é o órgão máximo, assim, né? Quando tem que discutir algumas questões que envolvem a universidade, claro que né, envolve a reitoria e vários outros representantes dos alunos, enfim, tem representantes de várias áreas, mas eu também, essa eleição também foi agora no finalzinho de julho. E então a gente vai se envolvendo, e aí são coisas que tomam tempo, né? São situações, tem muitas reuniões, são representações de muita responsabilidade, né? Porque ali tanta discussão que envolva acadêmicos, que envolvam os servidores, os professores, enfim, todas as pessoas que compõem a universidade, né? E no caso do hospital também. Mas eu realmente penso em me organizar para poder futuramente, né, fazer o doutorado para várias finalidades, tanto para dar prosseguimento ao trabalho que eu comecei no mestrado, quanto isso seria bom para mim do ponto de vista pessoal, a questão de dar aula, que eu penso em dar aula, a questão da aposentadoria também, né? Hoje o plano de carreira da gente, isso tem uma implicação, tem projetos para que isso não tenha mais, mas no momento ainda isso é possível, não sei futuramente, mas independente disso. Então, assim, tem alguns projetos, né? Vamos ver se eu vou ter disposição. Como é que você consegue organizar isso tudo? Trabalhar como advogada, ser a técnica, estar no sindicato. Como é que você consegue gerenciar isso na tua semana? Então, eu trabalhei à noite muitos anos, eu tinha uma jornada semanal de 30 horas e eu tinha uma escala muito boa, que eu trabalhava uma noite e folgava duas, o que a gente chama de 12 por 60.
Entre as mudanças que o hospital passou, uma delas foi o término desse tipo de plantão. Eu continuo fazendo 30 horas, só que eu acabei passando para turma da manhã. Então, desde março do ano passado, eu trabalho de manhã e aí eu acabo trabalhando todos os dias. É a mesma jornada semanal, mas eu vou ao hospital muito mais vezes, né? Eu confesso que nesse 1 ano e meio eu ainda não me adaptei totalmente, porque a outra jornada tinha uma vantagem que para mim era muito cara, assim, que eu podia trocar plantão, 1 ou 2 e eu viajava. Eu gosto muito de viajar. Então eu viajava bastante, ia para Brasília, eu tenho bons amigos lá, vinha aqui para Vila Velha, eu tenho 2 irmãos que moram aqui, eu inclusive estou aqui, e eu gostava muito de viajar. Ou outras pequenas viagens, mas agora isso ficou um pouco mais complicado. Então, se eu trabalho de manhã, de 7 a 1, então teoricamente eu tenho a tarde livre e a noite livre. Eu trabalho em casa, atualmente eu tenho um escritório montado na minha casa e trabalho em casa, se precisa eu trabalho Você é independente. Você é independente como advogada, você não se associa a um escritório, nada. Eu trabalho independente. Eu tenho um parceiro, eu tenho um grande amigo, o Rubens, e eu tenho parceria com o escritório deles. Então, se eu preciso de atender alguém, porque hoje os processos em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, mas né, especialmente em Minas Gerais, eles todos são eletrônicos. A gente chama de, lá o nosso programa é o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, você não precisa ter muito contato com o cliente no dia a dia, né? Você pode fazer um atendimento por telefone ou por vídeo, recebe os documentos por WhatsApp ou então por PDF, por e-mail, e faz tudo da sua casa. Você distribui a ação de forma online, né? Existe um certificado que a gente faz pela OAB, enfim, tem todo um processo, mas você consegue trabalhar em casa. Você precisa ver o seu cliente, se ele quiser muito ter o contato com você, né, ali, e no dia de audiência. Mas hoje, em função da pandemia, né, desde o ano passado, as audiências têm sido remotas. O juiz faz lá da casa dele, você da sua casa, o cliente da casa dele, enfim, cada um na sua casa. Eles mandam o link, não tem como comprovar que é você, né? Tudo muito bacana, assim, do ponto de vista tecnológico. Então, não precisa. Então, eu consigo trabalhar em casa. Em relação à questão do sindicato, eu entrei agora em maio, então é recente. A gente tem reuniões que às vezes a gente faz de forma online e, eventualmente, a gente faz reunião presencial, né? Tem a questão da pandemia, apesar de estarmos todos já, ou a maioria das pessoas já vacinada com 1 ou 2 doses, né? Graças a Deus, a vacina está chegando aqui para todo mundo. Só a Deus, né? Porque nós só contamos com Deus, né, no nosso país. Deus, a ciência, né? Deus, a ciência, o SUS, Deus e a ciência. as universidades, as universidades públicas, algumas particulares também, as públicas, mas enfim, principalmente a ciência, né? E ao SUS, que a gente não pode esquecer que o nosso programa de saúde, né, é um dos melhores que tem, e o SUS está presente em tudo na nossa vida, ainda que queiram a todo custo destruir, desestruturar, sucatear, mas é o que salva todo mundo, assim, no final. Então, e o sindicato, assim, hoje em dia, a gente faz, eu fico de plantão um dia na semana de tarde, a gente tem uma sala dentro do hospital, eu fico de plantão lá num dia, né? Cada dia fica uma pessoa para poder atender, para poder ouvir demandas, para ajudar, às vezes até coisas de acessar um contra-cheque, que hoje em dia é tudo online, não tem mais o contra-cheque de papel, então a gente faz ali tudo que é possível. E a gente tem as nossas reuniões presenciais, seja com a diretoria, seja com a coordenadora de enfermagem, né? Seja com a chefia que for, a gente tem feito presencial no hospital. E aí eu vou de tarde, eu fico, emendo, trabalho final de semana, trabalho à noite, reclamo às vezes quando eu estou muito cansada. Mas dá para organizar. Eu ainda preciso me organizar melhor. A única coisa que eu tenho sentido falta, assim, que eu sempre gostei de atividade física. E eu estou bastante sedentária. Isso me incomoda. Que eu via sempre você correndo com o seu irmão, era você e o seu irmão, tudo que é competição, sempre brincando ali, que alegria, né? Os dois juntos.
E nunca mais eu vi fotografia. Acho que ela deu uma parada. Uhum. O que acontece? O Geraldo, ele corre, ele é ultramaratonista, ele corre muito, muito mais do que eu, tanto em velocidade quanto em distância, né? Muito mais bem preparado, apesar de ser mais velho que eu, tá fisicamente melhor do que eu. Mas eu gosto de correr. Em função do mestrado, depois que eu voltei para Belo Horizonte, o meu mestrado foi no Espírito Santo. Então eu consegui um afastamento durante um tempo, depois eu voltei. Quando eu voltei, eu não tinha concluído o mestrado. E aí aquela loucura de final de escrever, né, a dissertação, eu acabei dando uma reduzida, isso foi em 2019. Dei uma reduzida porque você sai para correr uma hora, por exemplo, onde eu moro é muito morro. Belo Horizonte é uma cidade que tem muito morro, né? Então eu tinha que sair dali para algum bairro perto. E aí você tem aqueles deslocamentos, você corre, então você acaba perdendo boa parte do... Por exemplo, se for de manhã, você perde quase que a manhã inteira. Você volta, vai tomar um banho, vai se alimentar. Então, assim, eu acabei deixando. Não, eu tô errada. As minhas amigas que são atletas, né? A Cidinha, a Adriana, são campeãs de peteca. A Cidinha sempre fala, você tem que priorizar. Igual você prioriza, você não tem a obrigação de trabalhar, você tem que pôr como uma meta. Porque senão... Uma meta, e eu ganhei peso, perdi condicionamento, não fica difícil recomeçar. Esse ano eu tive Covid em maio. E depois que eu tive a Covid, eu estava falando com minha irmã. Eu perdi um pouco do meu fôlego, assim, quando eu subo escada. Então eu quero voltar a caminhar para tentar ver se eu volto ao que era. Mas eu amo, porque correr é muito bom. Eu e Geraldo chegamos a fazer algumas viagens para fazer corrida de trilha. Às vezes a família ia junto, alguns irmãos, enfim, para poder ver, apoiar. É muito legal isso. Bacana, né, Samira? Você usa a corrida como desculpa para conhecer lugares, conhecer pessoas, fazer novas amizades. Eu tenho amigos de corrida que eu conheci em outros lugares, assim, e até hoje eu tenho contato. Então é muito proveitoso, né? Atividade física é sempre muito positiva, né? E traz aquele bem-estar interno, né? Aquela sensação de tarefa cumprida, né? Você se sente assim, executou aquela tarefa, se sente realizada, né? É uma gratificação pessoal. Sim, muito. Eu sempre falava, eu não me importo com o meu tempo da corrida. Eu me importo em chegar, e chegar bem. Eu sempre gostei de chegar bem, chegar... Claro, com algumas corridas eu cheguei morrendo de cansada, né? Mas, assim, chegar, você concluir uma coisa, porque, claro que para quem é atleta de alta performance, que disputa pódio, a pessoa tem o objetivo de chegar em primeiro lugar ou nos primeiros lugares, né? Para quem é amador, que é o meu caso, meu objetivo era só não chegar. Nem em relação a tempo, meu próprio tempo, eu nunca preocupei muito, não. Eu não sei se é porque eu sabia que eu não dava conta de ficar melhorando, e aí é melhor não preocupar porque não tem o sofrimento, ou se é porque eu realmente não me preocupo, assim, mas eu gosto muito, é muito, nossa, é muito bom chegar, sabe? Tem coisas que não tem preço, assim, só quem passa pela situação que a pessoa gosta, é que ela consegue sentir o tanto que aquilo foi recompensador, né? Assim, o treino. Mas eu, se Deus quiser, muito em breve, eu volto para as caminhadas. Eu sinto falta, é sério. Eu sinto falta desse contato com a natureza, porque tem corrida de asfalto e tem corrida de trilha, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de corrida de trilha, apesar de ser muito mais desgastante do ponto de vista físico. Para mim é muito mais agradável, porque você não repete o lugar, não que as de ruas repitam, né? Que normalmente os circuitos não tem volta, um ou outro que você faz uma meia volta e volta, mas é diferente, porque envolve a natureza, você corre subindo montanha, descendo montanha, atravessa um córrego aqui, pula uma cerca ali, então é muito diferente, né? E muito legal. Aí tem animal, quando você vê tem vaca, tem cavalo, galinha, cachorro, então é muito bom. Muito bom mesmo. Maristela, como é o teu cotidiano no hospital? Você trabalha em plantão de parte administrativa ou junto aos pacientes? E como é que é a questão do transplante? Quando ocorre o transplante, você sai do teu turno e vai para o transplante? Como é que é essa tua rotina no hospital? Então,
Eu sou técnica em enfermagem, eu sou lotada no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas. Então, lá a gente tem as salas de cirurgias e tem as cirurgias que são o que a gente chama de eletivas e tem cirurgia de urgência. De urgência é aquele caso que chega ali, né, e tem que ser operado, não dá para esperar. E as eletivas são as cirurgias que a pessoa vinha olhando e aí ela detectou que tem um problema e entrou na fila ali para poder operar. Então, eu trabalho no dia a dia ali no centro cirúrgico. A minha função lá dentro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem trabalha dentro do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico, bloco cirúrgico, que a gente chama de circulante. Circulante é porque ele literalmente circula, ele monta a sala de cirurgia, a cirurgia vai ser uma cirurgia da urologia, vai ser cirurgia da neuro, vai ser da pediátrica, vai ser da cirurgia geral, da ginecologia, a clínica que for. Vai ser cirurgia X. Então ele vai lá, monta a sala com todo o material que vai precisar para aquela cirurgia, tanto material de farmácia, que é descartável, né? Luvas, gazinhas, linhas, Essa é a tarefa do instrumentador não, ou do circulante? Essa é a tarefa do circulante. Do circulante. Isso, a gente prepara uma sala para a cirurgia que vai acontecer. Então, cada semana, lá no nosso bloco, né, a organização, a chefia, cada semana a gente fica em um tipo de sala, porque as clínicas cirúrgicas, elas ocupam determinadas salas. Então, a sala 1 é da neuro, a sala 4 é da cirurgia geral, a 5 é da cardíaca e por aí vai. Então, cada semana a gente tem uma sala para todo mundo saber fazer tudo, para não cansar. Tem umas que são mais pesadas. Bacana. Isso. Então, a gente monta tudo que vai ser usado naquela cirurgia, todo o material da CME, que são os materiais que são esterilizados, as caixas, a rouparia, enfim. A gente busca o paciente, né, lá na sala de espera, a gente leva para a sala, a gente prepara o paciente, a gente põe na mesa, enfim, e auxilia ali no que precisar a equipe de anestesistas e a equipe cirúrgica. O médico, quando faz a escovação dele, para preparar para a cirurgia, a gente que abre todo o material. Então, essa é a função do circulante. Uhum. E o dia que tem transplante, o Hospital das Clínicas faz transplante de fígado, de coração, de pâncreas, não tem tido, mas né, fazia, de coração, de pulmão. Pulmão também não tem tido, já tem um tempo. E de rins. Faz outros, por exemplo, transplante de córnea, mas tem um bloco cirúrgico só da oftalmologia, não é lá com a gente. Mas esses de outros órgãos é lá no bloco. Então, quando vai ter transplante de fígado, quando tinha fígado, pâncreas e rins, aí que eu entro instrumentando. Então, por exemplo, se tiver um transplante de fígado, vai ter uma doação, teve uma retirada, né? A família fez a doação, vai a equipe para retirada. E aí, quando eles chegam, aí eu não fico mais como circulante, eu vou e entro como instrumentador. O instrumentador é o profissional que vai montar a mesa cirúrgica. Que aí vai ter um circulante abrindo material para mim, porque em outras cirurgias que são menores, lá no Hospital das Clínicas não tem instrumentador. Poderia ter. Por exemplo, é muito comum cirurgião plástico em hospital particular ter um instrumentador. Alguns... Certo. Né? Mas a nossa estrutura não permite ter instrumentador para todas as clínicas. Seria até muito bom, do ponto de vista de cuidar do material, porque como o hospital é um hospital que tem residentes, que são pessoas que entram para iniciar uma cirurgia, uma especialização cirúrgica, e é claro, a pessoa vai sair de lá um profissional com excelência, mas ele entra sem saber quase nada do ponto de vista de cirurgia, ele está ali para isso. Entendo. Então, às vezes, tem material que perde, que estraga, né? E quando você tem um instrumentador, como ele monta a mesa de cirurgia, ele também tira todo o material, conta o material, ele acaba tendo um cuidado diferenciado. E, durante a cirurgia, o instrumentador no transplante, por exemplo, é aquela pessoa, o transplante de fígado a gente monta 3 mesas, então vai passando todo o material para o cirurgião, né? Então, quando tem transplante... No turno da manhã, eu trabalho agora só de manhã, quando eu trabalhava à noite, eu fazia isso de noite. Porque o transplante é uma cirurgia que entra a qualquer horário, né? Porque eu tenho todo um protocolo da doação. Quando esse protocolo termina, é concluído, que realmente vai para a retirada do órgão, e muitas vezes essa retirada é feita, na maioria das vezes, em outros hospitais, né? Principalmente o hospital de pronto-socorro, porque é onde tem os doadores mais compatíveis, que são normalmente pessoas que têm a morte encefálica ou por trauma,
né? Normalmente é trauma, acidente, arma de fogo, alguma coisa assim. Então, essa retirada é feita em outro hospital, na maioria das vezes, porque os nossos pacientes são pacientes que têm doenças crônicas, muitas vezes são incompatíveis, né, para fazer a doação, tem todo um critério a ser olhado. Então, quando vai ter o transplante, aí eu entro na cirurgia durante o meu horário. Se a cirurgia vai passar, e normalmente passa, eu largo o plantão 1 hora. Aí, quando é 1 hora, tem outros 2 colegas, tem uma moça e um rapaz, que fazem, que instrumentam também. Aí um deles a gente fala render, né? Ele vai lá e me rende, ele faz, entra no meu lugar e aí eu posso ir embora. Aí mesma coisa, se passar para a noite, que às vezes a cirurgia dura muitas horas, tem algumas à noite que instrumentam e aí vão render aquele da tarde. Ou se eu chegar de manhã, como aconteceu recentemente, o transplante começou de madrugada, eu cheguei 7 horas, aí eu rendi o colega que estava lá de noite, né? Porque ele fica tendo um instrumentador. Então, essa é a função, né? A instrumentação cirúrgica, ela é feita por técnico de enfermagem. Eu aprendi com a equipe cirúrgica muitos anos atrás, né? Existe curso para instrumentar, onde você vai aprender o nome das pinças, né? Você aprende a montar a mesa, você aprende como fazer. Mas eu acabei aprendendo com a equipe lá no hospital por uma necessidade, isso em 1999, já tem aí alguns anos, né, que eu instrumento já. Você comentou que alguns transplantes não estão sendo feitos ultimamente. É falta de doadores? Não, eu não posso te afirmar com absoluta certeza que eu estou um pouco, vamos dizer, desinformada. Mas, assim, o que não tem tido no Hospital das Clínicas de uns tempos para cá é o transplante de pâncreas e o transplante de pulmão. É comum acontecer credenciamento ou descredenciamento. A questão da pandemia, ela prejudicou muito a doação de órgãos, porque tinha um protocolo de várias coisas que eram testadas nos doadores e agora, além de tudo, tem o teste COVID, né, que é feito. Sim. Então, diminuiu consideravelmente. Mas, no caso, eu acho... Porque, assim, para ter o transplante, além do hospital ser credenciado, ele também tem que ter equipe para aquele tipo de transplante, né? E nessas mudanças que o hospital veio sofrendo, a gente perdeu também muitos profissionais, né? Médicos, cirurgiões que tinham cargo de professor, mas trabalhavam lá também operando, e aí com a entrada da IBSER, algumas coisas aconteceram. Eu não estou aqui dizendo se é certo, se é errado, tá? Porque como eu não estou como eu não conheço a questão administrativa desses pormenores a fundo, eu não posso afirmar nada. Mas o fato é que muitas pessoas que eram de algumas equipes não estão mais lá. Então, se você não tem uma equipe completa, né, você não tem como também ter... E aí o hospital pode ser credenciado ou descredenciado por vários motivos, tá? E tem a questão dos órgãos da doação também, né? Você ter doação de alguns órgãos é mais fácil também do que de outros. Isso sempre aconteceu, né? Transplante de pulmão a gente teve poucos no hospital. E olha que eu tô lá no bloco cirúrgico tem mais de 22 anos, né? Então, alguns órgãos realmente têm menos em qualquer lugar, né? Outros têm mais. Mas envolve uma série de questões, né? Que a instituição passa por esse eu tive meu filho mais velho no Hospital do Servidor Público em São Paulo, fica ali em Ibirapuera. E o mais novo eu tive no Hospital da Santa Casa de Santos, que até você cita na tua dissertação, você cita a Santa Casa de Santos, né? Como sendo a segunda, né? Mais antiga. Que é no Brasil, e a mais antiga é a primeira, né? Que ainda existe, né? Hoje é a primeira, que é a única que existe, né? De mais antiga. Mas eu comparei muito a diferença entre ter tido um filho no servidor público, que era um hospital ligado também à universidade. Então, o meu parto do meu mais velho foi uma aula. Tinha o professor, tinha os internos, os alunos. Então, tinham 10 pessoas para fazer um parto. Todos os alunos da universidade. E o segundo, eu tinha dois médicos que estavam naquele período que eles estão se especializando, né? Que é o finalzinho da... Isso, 2 residentes. E foi totalmente diferente
a questão. E você trabalha num hospital ligado à universidade, né? Quer dizer, como é que é trabalhar num hospital que está ligado à extensão, à pesquisa, ao ensino? Quer dizer, é uma coisa de ponta e vocês têm, na parte da extensão, o atendimento à população carente, né? Quer dizer, o povo tem acesso ao seu hospital, né? Então, como é que é trabalhar num ambiente tão especial, né, como esse? Então, o Hospital das Clínicas é um hospital de referência no país, né? Tanto pelo Hospital das Clínicas, quanto por ser um hospital da Universidade Federal de Minas Gerais, que está entre as melhores faculdades do Brasil, né? E quando vai ranquear, ela aparece até no ranqueamento mundial. Então, é um hospital de excelência. E assim, a gente chama, é um hospital escola, né? Porque ali você forma vários profissionais, né? Você forma tanto os médicos, né? Os médicos clínicos que vão fazer residência nas áreas clínicas, quanto os médicos cirurgiões, quanto os médicos anestesistas, quanto os fisioterapeutas, quanto os enfermeiros e enfermeiras, quanto farmacêuticos, e aí vai todas as áreas, psicologia, serviço social, terapia Todos da ocupacional. UFMG. Da UFMG. Todos da UFMG, todos da UFMG. Todos que fazem, que estudam na UFMG ou no programa de pós-graduação, né, mas ligado à Universidade Federal. Lá tem, por exemplo, eu fiz os meus estágios lá quando eu era da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha, na ocasião, tinha um convênio com o Hospital das Clínicas, né? Então, a gente tinha os técnicos e auxiliares que faziam curso, faziam a parte prática de estágio lá. Mas hoje, todo mundo é UFMG, eventualmente vem gente de fora, né? A universidade tem várias parcerias, inclusive de intercâmbio. De vez em quando tem aluno de outros países, seja da enfermagem, da medicina, que vem para poder fazer durante um período, né, de intercâmbio no hospital, tem essa troca, tem algumas parcerias, então isso é muito bacana. E é um hospital escola. Então, por ser um hospital escola, a gente que está lá há muitos anos, a gente percebe como teve uma mudança no perfil do hospital. E neste ponto eu não acho que ela seja positiva. Porque quando você tinha os professores da universidade, dentro, por exemplo, do hospital, ainda tem professores lá, né? Mas assim, que eles operavam, era diferente, né? E tem aquele interesse. Eu não sei se é saudosismo também, posso estar falando bobagem, mas assim, eu percebo que houve uma mudança no perfil. Agora, continua sendo um hospital escola, prepara profissionais, multiprofissionais, né? Profissionais de todas as áreas, de graduação, de pós-graduação, né? Ali nós temos pessoas de várias áreas, inclusive os acadêmicos que vão para lá. E é um hospital de média e grande complexidade. Então, um hospital que é referência, que muitas coisas que são feitas lá não são feitas em nenhum outro hospital, né? Ou em poucos hospitais no estado, né? Sim. Então, por exemplo, a gente teve uma coisa interessante. A gente teve, ano passado, transplante de fígado de criança. A gente chama de intervírus. A mãe ou o pai tiram uma parte do fígado, claro, ele sendo compatível, né? E doa para aquele filho dele que precisa, que nasceu com uma doença grave e precisa de um transplante. Então, Minas Gerais sempre mandou esses pacientes para São Paulo, porque Minas Gerais não fazia transplante pediátrico intervírus. Já fez entre adultos. O irmão doar para a irmã, a mãe para o filho, ou vice-versa. Mas de criança não tinha. E aí, ano passado, a gente fez 2. Não lembro se os 2 foram no ano passado ou se um deles foi esse ano. Agora, acho que foi um ano passado, não esse ano, no início do ano. Então, quer dizer, você vê, o hospital vai abrindo portas, vai estudando, vai aprimorando tecnologias, e recursos humanos, que daqui a pouco a gente vai poder atender da forma necessária os nossos pacientes. E são pessoas, não é que a gente só atende pessoa que seja pobre, a gente atende o SUS, né? O Hospital da Clínica é um hospital 100% SUS. Então é todo mundo que tiver demanda, né? A gente não tem um público só, o que a gente tem é um público de média e alta complexidade. Agora,
O que acontece é que as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, ou têm condições de pagar particular, ou têm condições de pagar um convênio, e aí pode, às vezes, fazer no hospital particular, seja aqui, seja em Minas Gerais, seja fora de Minas Gerais, né? Então, o nosso público, o perfil do nosso público acaba sendo maior para a população mais carente, que tem ali um atendimento de excelência, um atendimento igual para todo mundo, independente da condição. E é muito legal, porque a gratidão que a gente vê dessas pessoas, né, é uma obrigação do Estado, né, assistir à saúde. Está lá na Constituição. Todos temos direito à saúde. Mas a gente sabe que por questões de políticas públicas, por várias questões, pelo tamanho do país, por vários problemas, né, inclusive limitações do SUS, infelizmente, não é todo mundo que tem um acesso devido. Né? Às vezes demora muito tempo, às vezes acontece a pessoa ter um problema quando ela vai conseguir o tratamento, já passou tanto tempo que aquele problema já é muito mais grave. A gente vê isso acontecendo às vezes com tratamento oncológico, às vezes inclusive cirúrgico, inclusive de transplante, às vezes o paciente não conseguiu, ficou na fila muito tempo, e transplante não tem jeito, é quando tiver um doador. Tirando, quando pode ser feito intervivos, por exemplo, o rim, a gente tem 2, então a pessoa pode doar para um parente se precisar, e se for compatível. Mas o melhor é que as doações sejam de cadáver, porque para não submeter alguém a uma cirurgia, né? Doar um rim e depois não sabe se um dia vai precisar, mas acontece. Então, assim, é um hospital de excelência que atende e todo mundo... E o legal, porque como é um hospital escola, existe um interesse muito grande em descobrir as coisas, né? Então, tem essa coisa do aluno, do acadêmico, do residente, né? Todo médico que está especializando em alguma área, a gente chama de residência porque ele faz a residência, ele tem um salário para poder estar ali dedicando, né? Então tem muito interesse, né, em descobrir as coisas, e aí que tem a importância desses grandes hospitais públicos federais. Não só os federais, não só os públicos, mas porque você tem interesse em descobrir, né? Ir a fundo, porque às vezes uma dor de cabeça pode ser 1000 coisas. E é onde surgem as pesquisas, onde surgem as descobertas de novas doenças, de novos tratamentos, de evolução de tratamento, né? Então, isso é muito legal. E é aquela coisa constante. Então, por exemplo, eu trabalho no centro cirúrgico, então eu vou falar mais de cirurgião ou de anestesista, porque é a realidade que eu vivo, né? A pessoa entrou ali para fazer uma determinada especialidade. A pessoa vai ser cirurgião pediátrico. Então, é cíclico. A residência dele vai durar, algumas residências duram 3 anos, outras 4, outras 5, depende da área. Ele fica ali, quando ele está belezinha, ele está saindo, aí entra outro cru, né? O residente está iniciando. Então, é cíclico e a gente tem que explicar as mesmas coisas. Eu adoro isso. Um que eu falo muito, outro que eu gosto de ensinar, eu gosto de ser útil. Eu me sinto útil quando eu vou ensinar uma pessoa que eu sei que daqui a pouquinho vai estar muito esperto em tudo, mas ensinar, olha, é assim que você vai funcionar uma veia, faz assim, que é mais fácil, é melhor, dói menos. Olha, você pegar aqui, fazer o acesso aqui é melhor do que lá, porque é mais dolorido, ou perde mais fácil. Enfim, todo mundo ensina um pouco e todo mundo aprende um pouco, né? Bacana. É muito legal. Eu gosto bastante. Gosto bastante. Maristela, você é uma pessoa de muita fé. E você trabalha muito com dor, com sofrimento, com expectativa, com desejos, com medos. Além da técnica, do teu conhecimento técnico, teu aprendizado prático, todos esses anos de experiência, você agrega algum elemento religioso na tua tarefa? Seja oração, meditação, uma concentração. Você faz alguma coisa nessa linha? Ou você, quando está ali trabalhando, você está totalmente focada na parte técnica, de conhecimento e de experiência da tua prática? Então, eu sou uma pessoa que tenho bastante fé. Eu não sou uma pessoa... Eu não vivo dentro de igreja, eu não tenho isso. Mas eu não tenho dúvida da existência de Deus, do Deus que tem em cada um de nós e da missão de cada um de nós no que a gente faz. E no que a gente faz acreditando em algo superior que a gente chama de Deus, né? Eu chamo de Deus, algo que está além de mim. Claro que eu acredito um pouco, às vezes, no que eu chamo de intuição, né? O anjinho da guarda, os espíritos de luz, enfim.
o nome que cada um queira dar. Mas eu sou uma pessoa que eu faço bastante oração, né? Eu tenho as minhas rezas e eu faço isso. Eu não tenho horário ou lugar para fazer. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver vontade, eu faço. Eu posso estar fazendo o que for, posso estar no momento que posso estar no banheiro da minha casa. Se me der vontade de fazer uma oração, eu faço. E muitas vezes no meu trabalho, a gente vê de tudo, a gente vê muitas coisas que são muito tristes, né? São sempre doenças graves, ou casos muito graves, deformações, enfim. Então é muito, eu no meu dia a dia trabalhando, eu costumo sim fazer as minhas orações, seja para que eu tenha força para dar conta daquilo que no momento eu tenho que dar, seja para que aquela pessoa dê conta, porque ser paciente é uma tarefa muito difícil. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito saudável, bastante saudável, mas a pessoa estar doente e estar em um hospital escola, apesar da pessoa ser grata porque está sendo atendida, sabe que é um atendimento de excelência, que está numa estrutura que tudo que precisar de fazer de exame vai ter, sem gastar um centavo, que vai estar ali com os melhores profissionais, aparelhos e tudo, que o hospital tem bastante tecnologia, mas é uma pessoa que está exposta. E, infelizmente, alguns profissionais se esquecem, porque estão ali na condição de hospital-escola, esquece que ele tem um ser humano. Então, em muitas circunstâncias, às vezes a pessoa é exposta fisicamente, tira-se a roupa daquela pessoa, toca o corpo daquela pessoa, aí a pessoa está ali deitada no leito dela, e chega um professor com 6, 7, 8 alunos. Ah, vamos apalpar o abdômen. Cada hora um vai lá apalpar o abdômen. Então, assim, no dia a dia, essas coisas acontecem, né? O paciente dentro do centro cirúrgico, ele fica sem roupa. Pode ser a cirurgia que for, não tem jeito. Eu trabalhando, eu me preocupo em sempre deixar um lençol, cobrir, expor essa pessoa o mínimo possível, né? Para que ela se sinta menos desconfortável, né? Dentro do possível. Mas, então, assim, eu tenho as minhas crenças, né? A minha família é uma família, assim, tradicionalmente católica, mas eu tenho na minha família pessoas que são espíritas, né, alguns. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho uma tendência ao kardecismo, mas independente disso, eu misturo as rezas todas que eu sei, que eu preciso, porque eu acredito na intenção da energia, na intenção da oração. Porque quando a gente faz uma oração para interferir, para interceder por alguém, em alguma situação, se alguém ser a gente ou não, para mim, o que a gente está fazendo é canalizar uma energia boa, do bem, para aquela situação ali, entendeu? Então, se eu estou rezando o Pai Nosso, ou se eu estou conversando com Deus, ou se eu estou, sei lá, pedindo aos santos, aos orixás, aos espíritos, para mim não interessa. Eu quero que seja a força que for quem, né? Então, eu faço... Energia divina, né? Que está ali disposta para nós, né? Está ali oferecida, né? Ela é graciosa, né? É só Sim. você acessar. Sim, não tem como dissociar no trabalho, ainda mais trabalhando com saúde. E mesmo quando eu trabalho, quando eu vou para uma audiência, por exemplo, agora as audiências estão sendo online, então isso parece perder um pouco, assim, não sei, é diferente. Mas quando eu ia para as audiências presenciais, eu sempre fazia minhas orações, porque apesar de sermos profissionais, somos humanos. E aí existem situações, e eu não sei se é bom ou se é ruim, às vezes eu me envolvo muito. Me envolvo assim, tem hora que eu não consigo ser, eu acho que 100% profissional, entendeu? Às vezes eu tenho simpatia, antipatia, e aí isso muda um pouco a minha maneira no direito, por exemplo, né? Mas talvez não seja questão de... Eu acho que é mais uma questão de empatia, de você sentir junto com o cliente, né? Ou com o paciente, né? Não é que não é profissional, você é super profissional. Eu acho que é essa questão mesmo da empatia, né? Você sentir com o outro, né? Porque tem gente que faz tudo muito tecnicamente com um distanciamento grande, né? Com uma frieza. E eu acho que para você ser humano, você tem que ter essa empatia, né? Sim. E eu não consigo. Eu faço sim minhas orações pela pessoa, por mim, por outras pessoas, que às vezes não é uma situação, por exemplo, na minha sala de cirurgia, mas é em outra. E a gente vê que muitas pessoas, graças a Deus, trabalham assim. Recentemente
tinha uma situação de um bebezinho, tem umas 4 semanas, muito grave, tinha que fazer uma cirurgia. E a chance daquele bebezinho falecer na cirurgia era alta, porque ele tinha vários problemas. Mas também, se ele não operasse, ele ia morrer de algumas horas. Então, aquela situação assim extrema, que você sabe, é o famoso entre a cruz e a espada. E todo mundo ficou tão assim, porque você vê a mãe chorando, a mãe ali do lado, o bebê com poucos dias, ele tinha pouquíssimos dias. E aí você vê assim, quando você vê um, fala assim, nossa, tomara que tudo dê certo, que Deus ajude. Você vê os colegas, as enfermeiras, às vezes até o médico, não, gente, vamos, se Deus quiser. E isso é muito bom, porque tem um lado profissional, mas tem um lado humano. Eu estou pedindo que interceda para que aquela pessoa tenha uma oportunidade, enfim, que eu não sei, né? Essa criança específica no dia deu tudo certo, mas a gente sabia que é um caso grave, que uma criança vai ter que voltar e que provavelmente não iria viver muito tempo, porque ela nasceu com algumas malformações. Mas pelo menos para que a família tenha condição até de aceitar aquilo que está acontecendo com aquela família, né? Com aquele bebê que veio e tão novinho, já estão sofrendo tanto, né? Então, assim, faço sim minhas orações, peço força, agradeço muito, muito mesmo, porque eu me considero uma pessoa muito com muitas bênçãos, né? Por tudo na vida, por tudo, né? Pela saúde, pela família, pelas oportunidades, porque independente de um esforço pessoal, porque esforço pessoal muitas pessoas às vezes têm e nem sempre conseguem, porque a gente não chega onde está sozinho. Eu não chego onde eu estou sozinho. Para eu fazer tudo, eu precisei de ajuda, de suporte de alguém. Mais ou menos, mas eu precisei. Então, não é um mérito meu. A minha dissertação eu faço agradecimento a várias pessoas e provavelmente deixei muitas outras de fora. Porque eu sei que, apesar de ser uma vitória minha, não é um mérito só meu, né? Sim. Então, a gente tem várias ajudas, então eu acho que é muito importante a gente reconhecer e agradecer, né? A oportunidade que a gente tem para a vida da gente. E mesmo quando a gente está interferindo na vida do outro, e que é uma coisa muito bem sucedida, eu fico muito feliz, né? Assim, acaba sendo uma vitória pessoal também. Então, eu acho que agradecer é importante. E no meu trabalho no hospital, eu faço isso com bastante frequência, assim. Vira um hábito, sabe? Um hábito íntimo, né? Não é no pensamento. Eu rezo no pensamento. Uma coisa assim, falando, mesmo. Sim. Então, não tem como ser diferente, né? Eu acho que não, assim. Quer dizer, você é incrível, né? Muito humana, mas é muito objetiva também, né? Você enfrenta as coisas. Você desenvolveu alguma casca grossa comparada com aquela menina de 22 anos que entrou no hospital nesse período todo, nessas décadas? Você desenvolveu alguma casca grossa para poder enfrentar aquelas situações limite, aquelas situações difíceis dentro do hospital? olha, quando eu fui fazer o mestrado, eu tive um enfrentamento, porque eu fui fazer o mestrado, eu passei na prova na Universidade Federal do Espírito Santo, e apesar de na lei, né, que trata do servidor público, falar da liberação para cursar mestrado ou doutorado, né, você ser afastado, né, para isso, a gente sabe que entre os professores isso é extremamente tranquilo, acontece com frequência, irregularidade, normalidade. Mas entre os técnicos administrativos, porque dentro do hospital, quem não é professor é técnico administrativo, quem é servidor da universidade, né? Seja a profissão que for. Farmácia, enfermagem, médico, enfim, é técnico administrativo. E dentre os técnicos administrativos tem 3 níveis. O auxiliar, que é o nível que era equivalente ao 1º grau, os profissionais de nível técnico, técnico de farmácia, técnico de enfermagem, técnicos de laboratório, né? E os de nível superior. E aí tem todas as profissões que têm a graduação. E quando eu passei na prova lá, em 2016, eu entrei com a solicitação, com a requisição, todo o processo burocrático que é feito junto ao Recursos Humanos, pedindo minha liberação para ir para o Espírito Santo fazer o curso. O curso ia começar em março de 2017. E foi muito difícil, porque eu tive uma negativa, depois de muito tempo, eles negaram, e assim, com argumentos, o primeiro argumento é que não poderia me liberar porque o hospital tinha déficit de técnicos. Só que o hospital tem institucionalmente déficit de técnicos, uma vida inteira, né? Sempre teve,
e a EBSERV para resolver esse tipo de problema de recursos humanos, e continua faltando em todas as áreas. E também pelo fato de eu instrumentar transplante. E eu fiquei muito chateada, porque eu falei, poxa, eu não tenho curso de instrumentação, eu não ganho um centavo a mais por instrumentar. Eu fico horas em pé, agora eu estou trabalhando de manhã, mas quando eu trabalhava de noite, eu entrava e ficava a noite inteira no transplante. Eu fiquei 13 horas. Muito tempo atrás, só tinha eu e mais uma instrumentadora. E a gente entrava no transplante e ficava ele todo. E antigamente os transplantes duravam 13 horas, 15 horas. Hoje em dia não, eles são bem mais rápidos, né? São 6, 7, às vezes 8 horas. São mais rápidos, mas antigamente não. Eu falei, poxa, uma coisa que eu entrei para ajudar a instituição, que eu não tinha obrigação nenhuma. Eu, quando assumi o meu cargo, não estava na minha função instrumentar cirurgia. Eu aprendi com a equipe, eu não tenho curso, nem, né? E aí agora isso vai ser um impedimento para eu poder conseguir um afastamento. Qual que é a lógica disso? É para eu ficar com raiva, é para eu, sabe, me revoltar contra a instituição. E aí eu tive a negativa, eu entrei com recurso junto ao conselho diretor do hospital. Esse cargo que eu ocupo hoje, né, é uma reunião que faz com todos os representantes das várias áreas. No conselho diretor, na ocasião, já em agosto de 2017, eles concederam até dezembro, que quando terminarem o ano letivo. E lá eu tinha aulas de manhã, tinha aula de tarde, não era regular, né? E aí, depois eu entrei com recurso para o Conselho Universitário, da FMG, e aí que eles concederam para que eu ficasse durante o ano, podendo renovar até eu concluir o mestrado. Eu acabei voltando antes porque terminaram as aulas, as matérias de aulas presenciais, aí depois os créditos, isso, que tinha aula mesmo, né? E aí ficou só a parte da escrita, basicamente. Então eu falei, não, eu posso voltar a escrever em casa e voltar para o hospital. Mas se eu quisesse, poderia ter ficado até terminar. Então foi muito sofrido, assim, porque eu fiquei em pânico. Porque quando eu fiz e fui... Sabe quando um dia a ficha cai e fala assim, meu Deus, eu vou ter que ir para o Espírito Santo toda semana. Que loucura isso. E eu fui toda semana. De março até agosto, foi uma loucura. Teve um dia que eu cheguei na minha casa, eu fiquei de março. Você ia dirigindo? Não, o primeiro mês eu fui de ônibus. Eu ia de ônibus e voltava de ônibus. E aí, Deus é muito bom sempre na minha vida. Um dia eu ficava procurando passagem aérea, porque eu falei, uma hora que tiver eu vou comprar. E um dia, sabe essas loucuras de empresa, tipo saldão de passagens? E aí a TAM e a Gol fizeram promoção. Eu lembro que eu pagava em cada trecho de ônibus R$150 para vir para o Espírito Santo. Então eu gastava 150 para ir, 150 para voltar. E um dia deu uma promoção louca lá nas empresas. Eu comprei, como eu já sabia que a gente ia ter aula até agosto, porque tinha tido greve, eu comprei todas as passagens de abril até agosto de avião. E eu lembro que cada ida e volta ficou em torno de R$160. Então eu economizei dinheiro, eu me endividei, porque eu dividi 300 vezes no cartão, mas eu ganhei tempo, porque nessa parte minha família foi muito importante, e alguns amigos. O que eu fiz? E alguns colegas de trabalho, agradeço muito, principalmente os meninos que instrumentam, porque eu trabalhava à noite, uma noite sim, duas não. E tinham outros colegas, o Nilson, a Edna principalmente, que instrumentam. E aí eu trocava. Então, eu tinha aula de segunda a quinta. Então, o que eu fazia? Eu ia na segunda-feira cedinho, ficava até quinta, voltava no voo que tinha tipo 3h30, 4, alguma coisa assim. E aí eu descia no aeroporto, o meu sobrinho, algum irmão, meu cunhado me pegavam, eu deixava eles em Vespasiano, que é do lado, já corria para o meu plantão, então eu ia direto. E nisso eu tinha uma cachorrinha, a Ritinha, Rita de Cássia, que todo mundo conhecia. Eu deixava sempre na casa da minha mãe, para minha mãe e minha irmã olharem, ou então na casa da minha irmã em Belo Horizonte. Então foi essa peleja de março a agosto. Então foi um período muito difícil. Eu dormi todas as noites fora da minha casa, ou eu dormia as noites no hospital, trabalhando, né? Dormia assim, passava as noites trabalhando, ou eu passava as noites em Vitória, ou eu ficava na casa da minha irmã, da Martinha, ou eu ficava na casa de uma amiga minha, da Alessandra. E foi isso de março até agosto. E aí, em agosto, saiu a liberação do afastamento. Aí, a minha vida, eu respirei. Aí, eu vim para Vila Velha. Né? Que precisava, né? E você ficou em Vila Velha, né? Aí você ficou lá. Isso. Eu fui morar... A minha sobrinha tinha passado na enfermagem.
E aí ela estava morando no apartamento dos meus irmãos e eu fui morar com ela. E aí eu respirei, porque eu adoeci. Quando chegou em agosto, que eu saí de férias, eu adoeci. Porque eu não sei como meu corpo deu conta, porque foi extremamente... E assim, eu vinha para casa, eu tinha que ler toda semana, porque o meu mestrado em saúde coletiva é na área de política. Então tinha textos e mais textos de filósofos, textos pesados, né? Sabe aqueles textos assim que você lê e você fala, meu Deus, o que ele está falando? Eu acho que eu preciso ler mais umas 10 vezes. O que quer dizer com isso? O que ele quis dizer? Eu não vou nem citar nomes para não... Mas assim, eu lia aquilo, então assim, foi muito pesado, mas não sei de onde tirei forças, eu acho que de tanta gente torcendo por mim e me ajudando, né? Passou e acabou dando certo, assim. Mas foi muito puxado. Então, o hospital, naquele primeiro momento, eu fiquei com muita raiva. Entendi. De tudo. E teve um professor que fazia parte do conselho diretor que falou assim, mas se ela é técnica em enfermagem, por que ela não faz o mestrado profissional em vez de acadêmico? Por que ela quer isso? Gente. Eu não posso estudar? Eu não posso ser uma de você? É isso? Sabe aquela coisa assim, que dá uma raiva? Cara, eu posso estudar o que eu quiser. Eu podia ser o que for. Se eu quiser estudar mais, a instituição é uma instituição universitária. Tem que estimular todo profissional. Quanto mais qualificada eu for, melhor eu vou falar, melhor eu vou conversar, mais eu vou conhecer, mais sobre isso. Isso é qualquer pessoa, não é? Né? Aprender uma língua diferente, enfim, tudo que você faz agrega para quem você é profissionalmente. Né? E isso é que eleva o nome da instituição, porque quando a instituição aparece entre as melhores que existe, enquanto universidade, é tudo isso que agrega. São as pessoas, cada profissional técnico administrativo que está se qualificando além dos professores. Né? Todos nós fazemos parte da máquina UFMG, né? Cada um na sua função, mas cada um que se qualifica eleva o nome da instituição, né? Então foi muito difícil. Você lutou pelo seu direito e conquistou. Se você fosse outra, já recebeu a primeira negativa, tudo bem, vou procurar meu mestrado profissional e pronto. Eu fui, ao que parece, a primeira técnica em enfermagem ser liberada para um afastamento para fazer um curso de mestrado. Então, assim, eu fiz história nesse sentido. Eu fui a primeira pessoa de nível técnico em enfermagem a sair para fazer um mestrado fora. Pelo menos que eu tenha conhecimento e até onde me foi falado não tinha. Porque outras pessoas com curso superior conseguiram. Eu tenho curso superior, né? Mas o meu cargo lá é de nível técnico, né? Então, foi uma luta, mas uma luta que eu saí vitoriosa. E fiquei muito feliz. Tive apoio de muita gente, tive apoio do sindicato, que hoje eu faço parte, tive apoio dos representantes dos técnicos de enfermagem, tive apoio na época da divisão de enfermagem, porque dentro da estrutura do hospital, tem diretoria e tinha divisão técnica de enfermagem, a que a gente chama de VDTE, que era vice-diretoria, né? E agora dentro da estrutura do EPSER mudou o nome. Então, eu tive apoio de muita gente lá dentro, da minha chefia, a Sabrina, que é uma enfermeira que é minha amiga, e na época ela era minha chefe, porque você passa, porque assim, não é só eu querer fazer o pedido, eu tenho que ter um aval da chefia imediata, eu tenho que, sabe, aquela escada, assim, você tem que ter 1000 pessoas para poder, né? E aí, quem barrou foi a diretoria, o recurso humano deu um parecer desfavorável, falando da questão de quantidade de pessoas, e a diretoria, claro, precisava disso para poder bater o martelo e dizer não. Mas eu tive apoio de muitas pessoas e hoje eu vivo, né, enfim, lá dentro, faço reuniões e todos eles sabem, mas eu até consegui entender a questão da gestão. Eu não sou uma pessoa que olha só para o meu umbigo. Sim, você olha todas as perspectivas. Eu entendo que para eles fica difícil. Como que eu vou dizer que uma instituição está faltando funcionário e libera um funcionário para ficar um ano, 2 anos, sei lá quanto tempo for fora, né? Mas, independente disso, eu acho que a missão maior da instituição é essa questão somos uma universidade, eu sou servidora do UFMG, eu estou lotada no Hospital das Clínicas, mas eu sou servidora do UFMG. Então, isso também tem que ter um peso, né? Enfim. É claro. Estou muito grata. Uma coisa que eu acho bonita na tua vida, nesse momento da tua vida atual, é que a política me parece que é uma linha mestra na sua vida,
E aí, isso congrega tudo. Quer dizer, você vai fazer um mestrado que você agrega tanto o teu conhecimento em direito e direito do trabalho, quanto que você faz no hospital, que é a tua condição de servidora, né, estatutária, e vivendo com aquela questão que você coloca do seletista. Quer dizer, você toma uma posição política de estudar isso, que é uma coisa, um problema, um fenômeno que ocorre, e no final você faz uma cartilha, que eu achei isso bárbaro, que aquela cartilha é super útil, né? Eu acho que é um coroamento da tua pesquisa, assim, muito legal, que é útil para a própria condição dos funcionários, né? Dos empregados, dos funcionários públicos dentro do hospital, e depois você no sindicato, né? Quer dizer, você acaba que agrega tudo isso num fazer político, e eu acho que é como se você estivesse tecendo um tapete. Você vai agregando todos os fios e construindo um desenho nisso, né? Isso tudo foi natural ou foi pensado? Não, as coisas foram meio natural. Assim, quando eu entrei para o mestrado, o meu projeto era outro. É muito doido, porque eu não sei se você. Eu acho que deve ser comum, assim, a pessoa entra como pensando numa coisa e faz outra. Quando eu entrei com o projeto do meu mestrado, o meu pré-projeto, eu ia falar da judicialização da saúde, que não tem nada a ver com o que foi o meu projeto e que foi a minha dissertação. No decorrer, começando com a minha professora, enfim, e as coisas acontecendo dentro do hospital, as duas, tanto a judicialização da saúde é uma coisa que, de alguma forma, eu vivo, eu tenho algumas ações que envolvem questão de plano de saúde, né? Sim. Mas foi encaminhando e foi muito, foi ganhando força, muita força, porque apesar do meu trabalho ter sido feito na Universidade Federal do Espírito Santo e no hospital, no UCAN, que é o hospital universitário aqui da UFES, é uma coisa que eu vivia lá. Um pouco diferente, porque chegou antes para eles do que para a gente, e lá ainda teve o problema de perda das horas flexibilizadas que eles tiveram, e a gente não teve. Então, mas era uma coisa que eu vivia aquilo. E foi Sim. muito bacana, porque na minha pesquisa eu ouvi 100 pessoas. Mentira, eu ouvi 67 pessoas, né? Eu peguei dois setores que tinham 100 pessoas. E dos 3 níveis da enfermagem, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E aí aqueles depoimentos, assim, eram muito emocionantes, porque as pessoas, e eu ouvi as pessoas dos dois vínculos, tanto os servidores públicos federais, que são os RJU, né? Os servidores da UFES, quanto os empregados públicos da EBSER, que Sim. trabalhavam nos mesmos setores, né? E aí a coisa foi desenvolvendo. E aí, E quando são veio excelentíssimos, né? Os da isso, IBSE são excelentíssimos. seletistas, isso, eles são empregados públicos, eles fazem concurso, mas eles não são servidores, eles não são regidos pelo regime jurídico único, eles são regidos pela CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, eles são empregados públicos, né? E aí, quando eu comecei, eu falei, poxa, por que o ambiente de trabalho está tão tenso e tão pesado? Porque terceirização dentro do hospital, das clínicas, dentro dos hospitais universitários, sempre teve. E era do ponto de vista econômico muito pior, porque tinha os RJ que tinham um salário digno, né, seja em qualquer nível, e tinha os contratados que eram contratados normalmente por meio das fundações, que eram fundações criadas pelas universidades, no caso da UFMG era a Fundec. Essas pessoas ganhavam muito pouco. Eu lembro que tinham enfermeiras de nível superior que ganhavam muito menos do que eu, que tenho nível técnico, né? E eram excelentes profissionais. Então, terceirização sempre foi uma realidade. Por quê? A União deveria fazer concurso para poder ter um número de pessoas em cada área que precisava de ter, né? Eu estou falando mais da enfermagem porque é a minha área, mas isso acontece em todas as áreas, laboratório, farmácia, os médicos tinham os plantões, que eles tinham uns plantões particulares, enfim. Então sempre teve terceirização. Só que nunca teve esse ambiente ruim. Nunca. E aí, quando a EBSER entrou e esses terceirizados das fundações foram mandados embora, teve rescisão do contrato deles,
foi muito ruim, porque a gente viveu períodos em que tinham os terceirizados das fundações, os servidores que ganhavam muito pouco, os servidores públicos, que tinham um salário muito maior que o deles, e o pessoal da EBSER que entrou, alguns ganhando mais que a gente que tem uma carreira de mais de 20 anos, ou ganhando muito próximo. Não que seja ruim eles ganharem bem, não é isso. Eu acho que todo mundo deveria ganhar bem, inclusive para ter um emprego só, trabalhar com dignidade, né? Não é isso. É que você, quando você coloca, por exemplo, 3 técnicos de enfermagem fazendo as mesmas coisas, 3 profissionais de qualquer área, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas obrigações, dentro de um mesmo setor, com salários tão diferentes e direitos trabalhistas tão diferentes, isso dá uma tensão no ambiente de trabalho que é muito prejudicial para o serviço. E aí começa a ter aquela disputa no ambiente de trabalho, uma disputa às vezes velada, às vezes falada, né? De comparações, de deboche. E aí tem pessoas que são más, tem pessoas que vão jogar na cara do outro. E aconteceu isso, que muitas pessoas que estavam saindo, estavam treinando aquelas pessoas que chegaram, sabendo que elas ali, quando estivessem preparadas, elas seriam demitidas, os que estavam preparando. Então foi muito triste, muito ruim. E a gente que era servidor ficou no meio do caminho, com uma raiva, porque os nossos colegas de muitos anos que eram terceirizados, que sempre ganharam pouco, trabalharam bem, estavam treinando pessoas e daí a pouco eles iam ser mandados embora. E aí você meio que de uma forma inconsciente culpa aquele que chegou. Mas no fundo todo mundo tem direito ao trabalho. Aquelas pessoas estudaram e passaram no concurso. E foi muito cruel, né? E aí quando eu fui ouvindo os servidores e os empregados aqui lá do hospital, e quando eles iam falando, eles falavam sempre das diferenças de direito trabalhista. Não porque o meu salário, porque o salário dele, não porque ele tem um plano de carreira que é muito bom, o meu é péssimo. Ah, porque a insalubridade dele é o dobro da minha, porque eu não vou pegar um paciente que for contaminado porque eu ganho menos. E aí quando começou a repetir aquilo, eu falei com a minha professora, olha, aqui está o problema. As diferenças dos direitos trabalhistas. Já não tinham mais os terceirizados das fundações, né? Quando eu fiz a pesquisa, já era só os 2 vínculos. Mas a tensão existia. Por quê? Porque eram pessoas recém-chegadas, que vieram com um salário bem alto e com alguns direitos que foram criados, assim, que para mim, do meu ponto de vista, é uma aberração jurídica. Por exemplo, eles são seletistas. A CLT fala que a insalubridade vai incidir sobre o salário mínimo. É uma porcentagem que pode ser 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Se eles são seletistas, tem que seguir a CLT. Só que aí veio o acordo coletivo, veio uma norma interna, enfim. A EBSER criou lá que eles teriam direito ao percentual da CLT, que é 10, 20, 40, mas sobre o salário base, assim como nós. O nosso é sobre o salário base, mas a porcentagem é metade, é 5, 10 e 20. Eu vi pela tua pesquisa. Então, assim, essas coisas começaram a ter impacto, né? Abono, enfim. E aí eu falei com o meu professor, eu falei, eu vou aproveitar o meu direito, porque eu estou vivendo isso lá e ouvindo. Falei, eu preciso esclarecer, porque muitas tensões existem, porque existe desinformação. Por exemplo, teve um empregado que falou assim, os servidores todo ano tiram umas 3 licenças para estudar, eles ficam uns 3 meses fora todo ano. Isso não era verdade. Claro que eu ouvindo, eu não podia interferir, né? Eu falei, não, eu preciso esclarecer sobre a licença capacitação, que tem esses 3 meses, mas é a cada 5 anos, não pode ter falta, tem regras. Só que a pessoa pega uma coisa que existe e deturpa, entendeu? E começa aquilo virar um problema no ambiente de trabalho. Aí eu falei com ela, eu me sinto na obrigação de esclarecer. Porque quando eu estava fazendo as entrevistas, eu tinha um roteiro de perguntas e óbvio que eu não podia interferir em nada, né? Eu falei, mas eu me sinto na obrigação de esclarecer essas pessoas que ela está sofrendo por uma coisa que não é igual ela acha que é, né? E aí veio a ideia da cartilha. Peão, né? Tem a rádio peão dentro do hospital, né? Um fala, outro repete, e no final ninguém tinha informação correta, né? Isso. E eu falei com ela, eu preciso fazer uma cartilha para que as pessoas tenham acesso à informação. Não que isso vai resolver o problema da diferença dos direitos, mas isso resolve o problema da desinformação ou da informação equivocada, que pior ainda, eu acho. Porque aí ela tira uma mágoa do coração dela, que ela culpa aquele outro por uma coisa que não existe, que não é como ela, não é aquilo que ela está pensando.
E aí veio a ideia da cartilha para... Eu peguei... eles falaram de vários direitos, né? Todos, tanto os empregados quanto os servidores públicos. Eu peguei os principais, que eu achei de mais relevância e que foram mais falados, né? Eu contei, assim, foi muitos números. Apesar de ter sido uma pesquisa qualitativa, eu contei, enfim. E aí eu fiz a cartilha e eu submeti a cartilha a uma validação. Eu convidei, né, algumas pessoas, juiz de direito, advogados, professores de direito do trabalho, convidei algumas pessoas da área para poder fazer a validação do ponto de vista jurídico, né? Porque, claro, e aí eu validei essa cartilha do ponto de vista jurídico, e aí uma amiga minha, a Lê, fez a arte dela, muito agradecida a Lê. Para ficar ficou muito bonitinha, muito agradável de olhar com desenho, né? E ela é designer, então assim ficou bem bacana. E aí eu trouxe essa cartilha para minha dissertação, que é uma maneira de dar um retorno, assim. Muito em breve alguns direitos ali vão mudar, tem algumas coisas em mudança, mas enfim, na ocasião, né, foi feito como era. Né? A gente está em tempos que alguns direitos cada vez mais vão ser menos direito, né? Infelizmente. Mas é o que está aí, né? É o que está aí. Maristela, nós já estamos aqui há mais de 1h30 nesse bate-papo gostoso. Eu tinha feito uma lista aqui, muita coisa a gente conversou, ainda teria 1000 coisas para falar, porque a sua vida é muito rica. Teria a dona Rita Lee, teria a dona Jenny Jobs, de Oliveira Costa. Teria muita coisa ainda, né? Mas a gente também cansa o pessoal, você também está dedicando o seu tempo para a gente, né? Também a sua vida é pesada, assim, de tarefas, e você também tem direito ao descanso com a família. Eu quero agradecer muito por você ter dedicado esse momento para abrir a sua vida para todo mundo, para você partilhar das suas experiências e sua história. E quero agradecer também a toda essa família Oliveira Costa maravilhosa, e a família também Costa Braga, que também está presente. Sim. Todos os seus irmãos estão aí, passaram por aí, eu fui vendo o nome deles. Seu filho, Zé Tomás, quer dizer, é muita gente boa, né? Estou emocionada de estar próxima de vocês, nem que seja aqui por essa virtualidade, né? E eu peço que todo mundo aí que está entrando, ou que entrou, que se inscreva no nosso canal, Marceloísa Conte Sua História, lá no YouTube, que vocês deem um like para essa maravilhosa Maristela, que um vídeo dela daqui a umas 2 horas já está lá, colocado no YouTube. Deem o like, compartilhem com os amigos. E é isso, né? É uma alegria muito grande poder estar com você. Você e Martinha, que foram lá para Santos para encontrar a gente da última vez, né? Em 2019 não deu, mas 2017 vocês foram para lá e a gente se encontrou. E foi muito emocionante, né? Então é isso, eu ia te agradecer, Maristela, te deixar com um grande beijo no coração e um beijo para toda essa gente maravilhosa nessa live que bombou. 22 pessoas aqui, 1h30 depois. Ô, Márcia, eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer, além da minha família presente, minha família sempre me apoiou muito em tudo. Eu sou muito feliz e agradecida por isso, né? Tanto a família, né, os meus irmãos, os meus sobrinhos, quanto os primos, né? E também vários amigos. Eu vi aqui alguns colegas do Hospital das Clínicas, alguns amigos de corrida, inclusive, perguntando aqui sobre a cartilha. Essa cartilha, ela tem como ser vista assim. Eu estou terminando, na realidade, eu enrolei para fazer o registro dela na Biblioteca Nacional. Está com tudo pronto. Até tive ontem com uma professora da UFES e ela falou, como assim até hoje? É um problema meu mesmo de parar para poder fazer a parte burocrática, mas já está tudo pronto, já com taxa recolhida e tudo que eu vou publicar, que é claro, isso é importante para mim também. Eu quero agradecer muito a presença aqui das pessoas, dos meus amigos, né, dos meus familiares, dos familiares dos meus familiares, que eu estou vendo aqui que tem gente, não vou citar nome, porque é muita gente. Agradecer a oportunidade que você me deu de falar um pouco da minha vida. Eu falo muito, né? Falo demais. Eu sei que eu sou um pouco prolixa às vezes, mas não consigo consertar isso. E só tenho a agradecer, realmente, são muitas histórias. Também acabei não falando no trabalho voluntário dos amigos na rua, que é um trabalho de umas verdade, mas faltou isso.
que é bem bacana, assim, enfim. E agradeço a você pela oportunidade. Seu trabalho é belíssimo. Eu tenho acompanhado as suas lives. São sempre entrevistas muito agradáveis, divertidas, algumas emocionantes, de pessoas que têm histórias de vida, de trabalho, de dedicação a algum tipo de causa ou profissão muito bacana. Eu fico lisonjeada porque, né, de ter sido convidada a falar um pouquinho da minha história. E realmente eu agradeço porque quem eu sou hoje é resultado de muitas pessoas do bem, de amor, que me apoiaram, que me ajudaram, que me incentivaram, ou não incentivaram, enfim, acabaram me estimulando de uma forma reversa, mas pessoas que gostam de mim, que confiam em mim, que acreditam em mim. Então, eu só realmente agradeço a todas elas e que seja assim, que eu possa ser instrumento também de agradecer não só em palavras, mas de agradecer com os meus atos, com o meu amor que eu tenho para dar nessa vida, para as pessoas que convivem comigo, as que não convivem, mas que de alguma forma passam pelo meu caminho, que eu acho que o amor é isso, é você viver a vida de uma forma coerente com o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Né? E eu acredito que eu seja instrumento de bem, de amor, que Deus me colocou nesse plano para isso, como a maioria das pessoas, e que Ele me dê força, saúde, disposição para seguir a missão, né? Espero que seja assim. Estou muito feliz em estar aqui com você. Belíssima mensagem final e acho que isso vai ficar no coração de todos nós, né? Um beijo, Maristela. Beijo. Fica com Tchau Deus. para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau. Fica com Deus.